que o dia de cada um que nos ouve seja repleto de bênçãos divinas. Amém. Que maravilha começar assim. E eu acho que precisamos dessa bênção porque a gente vai entrar num território bem denso, sabe? Ah, com certeza. Águas profundas mesmo. Pois é. Imagine descobrir que a parte mais assustadora da humanidade não está naqueles crimes brutais dos noticiários. Aqueles que chocam todo mundo, né? Exato. Mas que, na verdade, está nas engrenagens invisíveis que operam até quando a gente age como, cidadãos perfeitamente educados. É uma mudança de perspectiva gigantesca, porque a nossa tendência, assim, natural, é tratar o mal como uma precisão muito jurídica, sabe? Bateu, levou. Alguém quebra uma regra, a sociedade vai lá, aponta a infração e aplica a pena. Isso. Parece um sistema binário super simples. Só que hoje a gente vai subverter um pouco essa lógica. Vamos virar tudo de cabeça para baixo. E para mapear toda essa complexidade, o nosso mergulho profundo de hoje vai focar em uma obra monumental. E bota monumental nisso. Sim. O livro é A Teologia Sistemática, do autor Louis Berkhof. Uma obra pesadíssima, no bom sentido, claro. Exatamente. E, mais especificamente, a gente vai destrinchar a seção onde o Berkhof aborda um dos temas mais debatidos de toda a história humana, a doutrina do pecado. Que é um assunto que, olha, força quem lê a abandonar aquela superfície confortável, sabe? Aquela superfície das ações visíveis e entrar nas questões internas do ser humano. A raiz do comportamento é, infinitamente mais complexa do que uma simples lista de regras quebradas. E antes da gente avançar, acho que é crucial deixar nossa missão claríssima para quem nos ouve. Fundamental. O objetivo aqui não é tomar partido. Não estamos aqui para pregar uma vertente religiosa, defender dogma, nada disso. De jeito nenhum. A ideia é mapear intelectualmente a coisa. Exato. É compreender como Berkhof estrutura a visão reformada sobre a natureza humana. É uma exploração objetiva, uma análise de uma arquitetura de pensamento que, querendo ou não, moldou a civilização ocidental. E é uma arquitetura que exige muito raciocínio, viu? Ele não lida com aquelas respostas rasas ou sentimentais. Não tem nada de autoajuda ali, né? Nenhuma. Ele constrói um edifício lógico bem amarrado. Para explicar por que o mundo funciona assim, ele parte de premissas super definidas sobre a nossa origem. Ok, vamos desempacotar isso então. Para entender qualquer ação humana, segundo esse livro, a gente precisa começar pela base de tudo. O alicerce do argumento dele. Isso. Ele faz uma divisão que é inegociável. A linha entre o que ele chama de pecado original e o pecado factual. O original sendo a raiz e o factual os frutos. Perfeito. Então a premissa é que ninguém consegue entender as falhas do dia a dia sem primeiro examinar a condição que a gente já traz de nascença. A pedra angular de todo esse sistema é o que a teologia chama de peccatum originale, o pecado original. E o Berkhof é extremamente meticuloso com as palavras. Ele recusa totalmente a ideia de que o mal seja só um hábito ruim. Tipo uma criança que aprende a ser egoísta porque viu os outros sendo. Exatamente. Alguns pensadores antigos sugeriam isso, que era pura imitação. Mas ele diz que não. E, ao mesmo tempo, ele deixa claro que não é um erro de design do Criador. Pera, então, Deus não criou a humanidade já com defeito? Não, de forma alguma. O Criador não fabricou o ser humano na condição de pecador. O pecado original para ele é um estado derivado. Certo. É uma condição que se enraizou na raça humana e que vem antes de qualquer ação voluntária que a gente tome. Deixa eu tentar traduzir isso para a nossa era digital para ver se eu entendi. É como se a humanidade operasse com um sistema operacional que já vem de fábrica com o código corrompido. Essa é uma analogia maravilhosa. E não apenas um aplicativo defeituoso que o usuário decidiu baixar por conta própria depois de ligar o computador. É bem por aí. O sistema já vem com o código bichado. E o Berkhof divide esse código corrompido em duas frentes diferentes. Quais seriam? A primeira é a culpa original. Ele usa um conceito jurídico, sabe? O reatus poena. Reatus poeno. E o que isso significa na prática? Significa a obrigação de satisfazer a justiça e receber uma pena. Na estrutura que ele defende, essa culpa é colocada na conta de todos nós porque Adão atuou como um representante federal da raça humana inteira. Um representante federal? Caramba! Tipo um embaixador? Isso, exatamente.
como um embaixador que assina um tratado de guerra e, com uma única canetada, compromete o país todo, incluindo as gerações que ainda nem nasceram. A mecânica legal que ele usa é exatamente essa. É uma representação oficial. Mas olha, o código corrompido não para só nessa questão jurídica da culpa. Tem o segundo elemento. Que seria a corrupção em si. Exato, a corrupção original. E ele argumenta de forma bem contundente que não é só um vazio moral. Não é tipo uma pasta vazia no sistema. Não é a ausência de algo bom. O sistema operacional possui uma disposição positiva e ativa para o mal. Nossa, positiva e ativa? Sim, ele foi reprogramado para rodar os processos errados de forma autônoma. Ele quer fazer o errado. Tá, mas se esse tratado diplomático assinado lá no começo instalou esse código corrompido em todo mundo, eu imagino que a história não aceitou esse diagnóstico calada, né? Ah, de jeito nenhum. Rolou muita briga. Lendo o texto, a quantidade de debates e reviravoltas ao longo dos séculos é absurda. Parece que virou um campo de batalha desde os pais da igreja lá na Grécia até a Idade Média. Tem muita fofoca teológica aí. Tem sim, e a linha do tempo revela o quanto essa ideia é indigesta para muita gente. Quem foram os maiores opositores? Bom, no extremo oposto ao Berkhoff, a gente tem os pelagianos. Eles negavam o pecado original por completo. Zero. Tá, então para eles não existia código corrompido de fábrica. Nenhum. A lógica pelagiana queria proteger o livre-arbítrio e a justiça divina. Para eles, se Deus vai julgar a humanidade, a pessoa tem que nascer como uma página totalmente em branco. Neutra. Neutra. Com total capacidade de escolher o bem ou o mal a qualquer momento, sem nenhuma inclinação prévia. Ou seja, a máquina vem com o HD formatado e limpinho. Exatamente. Mas olha, se a gente é uma página em branco, por que a história da humanidade é, sei lá, um catálogo contínuo de guerras, crueldade e egoísmo? A teoria da página em branco parece ignorar o que a gente vê na rua todos os dias. Pois é. E foi exatamente observando a realidade prática e as próprias lutas internas que Agostinho esmagou essa visão pelagiana. Agostinho não deixou barato. Não mesmo. O pensamento dele puxou o pêndulo com força para o extremo oposto. Ele estabeleceu que a natureza do homem é total e irremediavelmente corrompida, que é a base que os reformadores usaram depois, né? Influenciou profundamente. Mas, no meio desse fogo cruzado, surgiu Tomás de Aquino na Idade Média. O famoso caminho do meio. Tentou ser. O Aquino via a queda mais como uma privação. Sabe, a perda de um dom sobrenatural que mantinha nossa harmonia. Entendi. Então o homem ficava com uma inclinação para o erro, mas não totalmente destruído. Isso. E o texto também traz pensadores mais modernos, tipo na Teologia da Crise, com o Barth e o Brunner. Eles mudam um pouco as regras do jogo. Eu vi isso no texto. Eles parecem focar menos na biologia e mais na ação. Exato. Eles mudam o foco de um estado herdado para o ato em si. O Brunner rejeita a biologia do pecado, essa coisa de genética. Certo. Para ele, o pecado é sempre uma ação. A teologia da crise foca na solidariedade. A humanidade cai junta, constantemente. Então, cada vez que alguém erra, é uma repetição ativa daquela rebelião original, e não só um sintoma de uma doença que pegou no nascimento. Perfeitamente resumido. Mas voltando para a linha do Agostinho e do Berkhoff, que afinal é o foco principal do livro que a gente está mergulhando, tem um atrito lógico gigantesco aqui que me deixa bem intrigado. Qual parte? Se a corrupção é total, se o código está dominado por esse vírus de fábrica, isso não destrói completamente a ideia de livre-arbítrio. Ah, essa é a grande questão. Como fica a responsabilidade moral de qualquer um que nos ouve? Como a justiça divina pode cobrar a conta de alguém que, por uma falha estrutural prévia, não tem a capacidade de fazer diferente? Esse é o calcanhar de Aquiles aparente de toda a teologia reformada. E o Berkhoff gasta uma energia imensa para explicar isso. Ele usa os conceitos de incapacidade total e depravação total. E como ele sai dessa sinuca de bico? A primeira coisa que ele faz é desmontar a caricatura. Depravação total, para ele, não é um cenário de filme pós-apocalíptico, onde todo mundo age como sociopata. Onde é o caos absoluto na Terra. Exato. Não é isso. Ele atesta que o homem natural não perdeu a consciência.
As pessoas ainda conseguem admirar a virtude e, olha só, praticam o que a teologia chama de bem natural e bem civil. Peraí. Bem civil. É, o bem nas relações em sociedade. Mas se as pessoas ainda constroem hospitais, cuidam dos filhos com sacrifício, ajudam um desconhecido na rua, pagam seus impostos, a palavra total antes de depravação soa meio como um exagero de marketing teológico, não soa? Parece, né? Mas tem um detalhe. Onde está a totalidade do problema se o bem civil continua existindo? É porque a totalidade do problema não está na dimensão horizontal. Não está nas relações entre eu e você ou entre as pessoas. Ah, entendi. A falha total está na dimensão vertical, na relação com o Criador. A pessoa pode fazer ações socialmente incríveis, mas o defeito fatal na lente do Berkhof está na motivação oculta. No porquê ela faz o bem. Exato, no que ele chama de bem espiritual. O cidadão exemplar faz o bem pela sociedade, ou por empatia, ou até pelo próprio ego, mas nunca motivado pelo amor supremo e submissão à vontade de Deus. Caramba! Então, fazendo uma analogia, é como um trem que funciona perfeitamente por dentro. As poltronas são super confortáveis, os passageiros são educadíssimos uns com os outros, o maquinista respeita os horários, o motor roda suave. Tudo lindo. Tudo lindo. Mas o trem inteiro está correndo nos trilhos completamente errados, se afastando do destino original e indo direto para um abismo. Nossa, essa dinâmica do trem explica perfeitamente a diferença que o autor faz entre as duas liberdades humanas. Tem mais de uma liberdade. Tem. Ele diz que o ser humano não perdeu a sua liberdade constitucional. Que seria o maquinista tendo o controle do painel interno do trem. Isso. O agente moral ainda opera. A pessoa tem vontade, faz cálculos, escolhe o que agrada, ninguém o roubou. Certo. O grande dilema é, o que esse maquinista realmente quer? E ali entra a segunda liberdade. Qual é? A liberdade material. O Berkhof argumenta que o homem perdeu a liberdade material, que é o poder racional e a disposição do coração para apontar a vida para o bem supremo. Então o volante espiritual está travado na direção da autonomia. Travadíssimo. A pessoa escolhe livremente, sim, mas sempre dentro dos limites de uma natureza que prefere independência total. A vontade é livre para agir, mas a natureza que dita os desejos dessa vontade já está corrompida. O que nos coloca diante de uma objeção prática avassaladora. E o próprio Berkhof, para ser justo, lista essas críticas no texto. Ele não foge da briga. Não foge. Porque, pensa bem, se o meu volante espiritual está quebrado e a minha natureza só consegue virar para longe do destino certo, tentar consertar a direção por conta própria é inútil, certo? Pela lógica dele, sim, inútil. Então por que eu simplesmente não cruzo os braços, sento na poltrona do meu trem errado e espero um resgate divino milagroso? Isso soa como uma licença teológica perfeita para a preguiça moral. O famoso fatalismo. É uma objeção clássica, e para refutar isso, o Berkhof antecipa o fatalismo e traz uma analogia genial sobre a agricultura. Agricultura. Como assim? Pense na rotina de um agricultor. Ele tem a consciência absoluta de que não possui o poder de criar vida. Ele não manda na biologia da semente, não controla quando vai chover, não faz o sol nascer. A germinação inteira depende de causas totalmente fora do controle dele. Totalmente fora. Mas mesmo sabendo dessa incapacidade total de gerar vida, ele ainda acorda de madrugada, vai lá, ara a terra, planta a semente, tira as ervas daninhas. Exatamente. Seria uma insanidade pura o agricultor cruzar os braços e não plantar a semente só porque ele não pode garantir a chuva. E Berkhof aplica isso direto na vida moral e espiritual. Deus ordenou os chamados meios de graça. O esforço, o estudo, a busca moral. O ser humano tem a obrigação de arar a terra do próprio comportamento. Mas se ele sabe que no fundo não tem o poder de se salvar, isso não é frustrante? E aí que vem na virada psicológica brilhante do autor. Ele diz que ter a consciência dessa incapacidade absoluta não deve gerar preguiça, deve gerar desespero. Desespero. Mas o desespero normalmente paralisa as pessoas. Mas ele fala de um desespero construtivo. Como assim? Porque se eu sei que não posso consertar o motor do trem, eu não saio correndo para estudar mecânica. Eu abandono a máquina. Como isso é construtivo? Porque é o fim da ilusão, o fim da autossuficiência.
Pensa comigo, se uma pessoa acredita que tem o poder de consertar o próprio coração a hora que quiser, o que ela faz? Ela procrastina, empurra com a barriga. Exato. Ela adia a mudança lá para o final da vida. Mas quando a lei moral expõe a realidade e ela percebe que é impotente para curar a própria alma, Bate o desespero real. e esse desespero específico força a pessoa a buscar ajuda externa imediatamente. Em vez de abandonar a máquina, ela corre atrás do que o texto chama de o grande médico da alma. A incapacidade faz ela correr atrás da cura urgente. É fascinante e... Olha, aqui é onde a coisa fica realmente interessante no nosso mergulho. Fica mesmo. Porque até agora a gente discutiu a fundação, né? Essa condição de base invisível. Mas o que acontece quando essa raiz quebra a superfície e aparece no mundo real? Aí a gente cruza a fronteira para o pecado factual, o peccatum actuale. Exato. E a definição do Berkhoff joga uma rede muito, mas muito mais ampla do que o nosso Código Penal faria. Muito mais. A gente costuma pensar em pecado factual como roubo, fraude, violência física. Coisas tangíveis. Isso, mas a teologia reformada vai muito além da materialidade. O pecado factual abrange toda a atividade consciente que vem daquela natureza corrompida. Então, os pensamentos entram na conta. Com certeza. Um pensamento de orgulho velado, uma dúvida que a pessoa alimenta de propósito na mente, um mau desígnio silencioso que nunca virou ação física, tudo isso é pecado factual ativo para ele. Mas espera aí. Colocar um pensamento invejoso silencioso na mesma categoria de um crime violento? Isso não banaliza a nossa ideia de justiça? A intuição humana grita que os pesos têm que ser diferentes. E o Berkhoff concorda que os pesos são diferentes, mas ele explica isso de um jeito que contrasta muito com outras tradições religiosas. Por exemplo. O texto cita a visão clássica católica romana, que divide entre pecados mortais e veniais. Os mortais sendo os gravíssimos, né? Isso, transgressões graves com pleno consentimento que cortam a graça, e os veniais seriam as infrações mais leves do dia a dia. E o Berkhoff não aceita isso? Não aceita que existam pecados inerentemente veniais, ou seja, inofensivos. Para ele, toda quebra da lei divina é rebelião e merece condenação. Tá, mas então como ele diferencia a gravidade de um crime de um pensamento invejoso? Através do conceito do grau de luz. Grau de luz. Isso seria tipo responsabilidade epistêmica. O nível de clareza moral que a pessoa tinha na hora que fez a coisa. Perfeito, é bem isso. Não é só saber o básico, mas o nível de privilégio moral que o indivíduo experimentou na vida. Então a régua muda dependendo de quem está sendo medido. Totalmente. Um erro que alguém comete na ignorância ou confusão mental ainda tem culpa legal, mas a gravidade do negócio aumenta exponencialmente quanto mais a pessoa compreende a verdade. Faz sentido. A rebeldia consciente contra uma verdade que você conhece intimamente carrega um peso muito maior do que tropeçar no escuro. Muito maior. É cálculo contra a verdade. O que nos leva a uma dedução lógica um pouco assustadora. Se ter mais luz torna a infração mais pesada, então a quebra de regra suprema do universo deve envolver, ter um máximo absoluto de luz e mesmo assim decidir rejeitar isso ativamente. E é exatamente isso que nos leva para o clímax mais tenso desse texto. O famoso pecado imperdoável. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Que é um conceito que aterrorizou e ainda aterroriza muita gente historicamente. Pois é. O que de fato constitui esse ato? Ter uma crise de fé profunda depois de uma tragédia pessoal? É duvidar de Deus. A falta de clareza sobre isso causou muitos terrores noturnos por aí. Mas o Berkhoff é cirúrgico ao isolar o que esse pecado não é. O que não é? Não é uma simples dúvida teológica, não é uma crise existencial ou medo crônico. E olha, não é nem a impenitência comum que a gente vê na sociedade. Certo. Então, qual é a mecânica dessa transgressão específica que desativa qualquer possibilidade de perdão? É um ato de altíssima responsabilidade,
Só acontece quando alguém teve uma iluminação intelectual gigantesca. Uma luz ofuscante. Isso, a pessoa viu as evidências incontestáveis da obra do Espírito Santo operando bem, e aí, movida por um ódio consciente, um ódio voluntário, ela decide caluniar essa obra, dizendo ativamente que aquilo vem de Satanás. Nossa. É uma inversão total, deliberada e maliciosa da realidade espiritual. Não tem nada de acidental nisso. Então, é como uma doença autoimune da alma. Boa analogia, como seria? Pensa no sistema imunológico. Ele foi desenhado para atacar vírus, proteger o corpo. Mas numa doença autoimune extrema, ele passa a identificar a própria cura, o remédio que ia salvar o paciente, como o inimigo mortal, e passa a atacar a cura. Exatamente isso. Uma vez que a mente programa a si mesma para ver o bem absoluto como o mal absoluto, não sobra nenhum mecanismo interno para aceitar ajuda. O sistema colapsa. Esse diagnóstico é perfeito. O pecado é imperdoável não porque a misericórdia de Deus esgotou, ou porque Deus cansou de perdoar. Certo? É porque a natureza dessa rebelião em particular cauteriza a consciência. Ela destrói completamente a capacidade psicológica da pessoa de sequer querer se arrepender. O arrependimento se torna, uma impossibilidade orgânica. Isso. A pessoa simplesmente não quer mais. O que, de um jeito até meio irônico, traz um baita alívio pastoral no final do capítulo, né? Um alívio gigantesco. Porque o Berkov conclui que, como esse pecado exige um endurecimento absoluto... E a perda total de afeto pela verdade... Exato. Então, qualquer pessoa que sinta ansiedade, medo ou tristeza achando que talvez tenha cometido esse pecado... já é a prova cabal de que ela não cometeu. Exatamente. O simples fato de a consciência ainda se importar, de ainda doer, mostra que ela não está cauterizada. Quem comete esse ato entra num estado de hostilidade complacente. Não está nem aí. Perde qualquer interesse no próprio resgate. Então, a angústia que quem nos ouve pode sentir sobre o próprio estado interno acaba sendo o sinal vitalizador de que o sistema imunológico da alma ainda está operando. É um sinal de vida. E essa constatação traz a gente para uma reflexão muito provocativa sobre os nossos dias, baseada numa observação periférica do Berkov. Manda bala. Ele aponta que a modernidade, o nosso mundo atual, começou a perder o sentimento de pecado em relação a um Deus santo. Trocou a visão vertical por algo mais sociológico. Isso. Hoje o foco é quase exclusivo na violação dos direitos do próximo. E aí fica o convite para reflexão de quem está acompanhando. Até que ponto a nossa sociedade domesticou o conceito de maldade? Transformando tudo em apenas quebra de regras sociais ou desajuste psicológico, né? Pois é. Será que, ao limitarmos a nossa visão só à dimensão horizontal das relações humanas, a gente não está ignorando a dimensão vertical, uma dimensão que, por milênios, ofereceu a resposta mais realista sobre as nossas fraturas internas? É um pensamento para se levar muito a sério quando tentamos interpretar os comportamentos humanos diários. Uma provocação que exige tempo e muita digestão. Com certeza. Porque as implicações de como a gente define a falha humana alteram absolutamente tudo. Desde o sistema de justiça até, a forma como a gente cria os nossos filhos. É o alicerce de tudo. Exato. E, bom, como a profundidade desse material não se esgota aqui de jeito nenhum, informo que teremos um novo episódio desse mesmo livro. Ah, maravilha, tem muito mais chão pela frente. Muito mais. A gente vai continuar mapeando essas engrenagens complexas da natureza humana. Agradeço imensamente a companhia de todos hoje e as suas explicações brilhantes, claro. Deus abençoe todos os ouvintes.